20 anos atrás, começamos a estudar como as pessoas se tornam ricas. De início, fizemos como você pode imaginar. Pesquisamos os moradores dos chamados bairros ricos de todo o país. Com o tempo, descobrimos algo estranho. Muitas pessoas que moram em casas caras e dirigem carros de luxo, na verdade não possuem muita riqueza. Depois, descobrimos algo ainda mais estranho. Muitas pessoas que possuem uma grande quantidade de dinheiro nem sequer moram em bairros ricos. Depois descobrimos algo ainda mais estranho. Muitas pessoas que possuem uma grande quantidade de dinheiro nem sequer moram em bairros ricos. Esse pequeno clarão de compreensão mudou a nossa vida. Levou um de nós dois, Tom Stanley, a sair da carreira acadêmica. Inspirou-o a escrever livros sobre o marketing para os afluentes da América. E fez dele um conselheiro para empresas que oferecem produtos e serviços para os afluentes. Além disso, ele organizou pesquisas para os afluentes para 7 das 10 maiores empresas de serviços financeiros da América. Nós dois já realizamos centenas de seminários sobre como alcançar o público rico. Por que tanta gente se interessa pelo que temos a dizer? É porque nós descobrimos quem é realmente rico e quem não é. E o mais importante, nós já constatamos de que modo uma pessoa comum pode se tornar rica. O que há de tão profundo nessas descobertas? Apenas isso. A maioria das pessoas faz uma ideia totalmente errada sobre a riqueza na América. Riqueza não é o mesmo que renda. Se você tem uma boa renda todos os anos e gasta tudo, você não está ficando rico. Você apenas está tendo um alto padrão de vida. A riqueza é aquilo que você acumula, não aquilo que você gasta. E como se tornar rico? Aqui também a maior parte das pessoas faz uma ideia errada. Poucas vezes é a sorte, uma herança, um diploma de pós-graduação, ou mesmo a inteligência que capacita a pessoa a acumular uma fortuna. Com muito mais frequência, a riqueza é resultado de um estilo de vida feito de muito trabalho, perseverança, planejamento e, sobretudo, autodisciplina. Deixa o like. Por que será que eu não sou rico? Muita gente vive se perguntando isso. Muitas vezes são pessoas trabalhadoras, instruídas e de alta renda. Por que então há tão poucas pessoas afluentes? Os milionários e você. Nunca houve mais riqueza pessoal na América do que hoje. Contudo, a maioria dos americanos não é rica. Quase metade de sua riqueza é possuída por 3,5% dos domicílios. A maior parte dos outros domicílios não chega nem perto. E quando falamos em outros domicílios, não estamos nos referindo aos párias econômicos. A maioria desses milhões de lares é composta de pessoas que ganham uma renda modesta, ou mesmo alta. Mais de 25 milhões de lares nos Estados Unidos têm uma renda anual de mais de 50 mil. Mais de 7 milhões têm uma renda anual de mais de 100 mil dólares. Porém, apesar de possuir uma boa renda, a maioria dessas pessoas tem um baixo nível de riqueza acumulada. Muitos vão vivendo de um pagamento para o outro. São essas pessoas as que mais irão se beneficiar deste livro. O domicílio mediano típico da América tem um patrimônio líquido de 15 mil dólares, excluindo o valor da casa. Se excluímos também o valor dos veículos, mobília, etc., imaginem o que sobra. Em geral, essa família possui zero em ativos, como ações e títulos. Durante quanto tempo poderia um lar americano médio sobreviver economicamente sem cheque mensal de um empregador? Talvez um mês ou 2 na maioria dos casos. Mesmo aqueles que estão no quinto superior da escala não são realmente ricos. O patrimônio líquido do domicílio mediano é de menos de 150 mil, excluindo-se o valor quitado do imóvel onde vive. O patrimônio líquido mediano desse grupo cai para menos de 60 mil. E o que dizer dos cidadãos mais idosos?
Sem benefícios de seguro social, quase a metade dos americanos com mais de 65 anos de idade viveria na pobreza. Apenas uma minoria dos americanos possui ativos financeiros ou investimentos, mesmo os de tipo mais convencional. Apenas cerca de 15% têm uma conta de depósito no mercado financeiro, 22% têm um certificado de depósito, 4,2% um fundo de mercado financeiro, 3,4% têm ações municipais ou empresariais, menos de 25% têm ações de fundos mútuos, 8,4% têm propriedades alugadas, 18,1% têm bônus do Tesouro Americano e 23% têm fundos de aposentadoria para autônomos. Entretanto, 65% das famílias têm casa própria e mais de 85% possuem um ou mais veículos a motor. Os carros tendem a depreciar rapidamente. Os ativos financeiros tendem a valorizar. Os milionários de que tratamos neste livro são financeiramente independentes. Eles poderiam manter seu estilo de vida atual durante anos e anos sem ganhar nem sequer um mês de salário. A grande maioria desses milionários não é descendente dos Rockefeller nem de Vanderbilt. Mais de 80% são pessoas comuns que acumularam sua riqueza no decurso de apenas uma geração. Fizeram isso devagar e com constância, sem assinar nenhum contrato multimilionário com o time de beisebol, sem ganhar na loteria, sem se tornar outro Mick Jagger. Os prêmios inesperados dão grandes manchetes, mas são ocorrências raras. No curso de vida de um adulto, a probabilidade de se tornar rico por esse caminho é menos de 1 em 4.000. Contraste essas chances com a proporção de lares americanos, 3,5%, que têm um patrimônio líquido de 1 milhão ou mais. Os 7 fatores. Quem fica rico? Em geral, um indivíduo rico é um negociante que viveu na mesma cidade toda a sua vida adulta. Essa pessoa possui uma pequena fábrica, ou uma cadeia de lojas, ou uma empresa prestadora de serviços. Casou-se apenas uma vez e continua casado. Seus vizinhos são pessoas que têm uma fração da riqueza que ele possui. Ele é um poupador e investidor compulsivo. E fez seu dinheiro sozinho. 80% dos milionários da América são ricos de primeira geração. A pessoa afluente típica segue um estilo de vida que conduz a acumular dinheiro. Durante a nossa pesquisa, descobrimos 7 denominadores comuns entre os que conseguem construir riqueza. 1. Eles vivem muito abaixo dos seus meios. 2. Alocam seu tempo, sua energia e seu dinheiro eficientemente com o objetivo de construir riqueza. 3. Acreditam que a independência financeira é mais importante do que exibir um alto status social. 4. Seus pais não lhes deram ajuda financeira. 5. Seus filhos adultos são economicamente autossuficientes. 6. Eles são competentes para identificar as oportunidades de mercado. 7. Escolheram a ocupação certa. Neste livro, você estudará essas 7 características dos ricos americanos. Nossa esperança é que você aprenda como desenvolvê-las em você mesmo. O milionário mora ao lado. Os surpreendentes segredos dos ricaços americanos. De Thomas J. Stanley e William D. Danko. Introdução. 20 anos atrás, começamos a estudar como as pessoas se tornam ricas. De início, fizemos como você pode imaginar. Pesquisamos os moradores dos chamados bairros ricos de todo o país. Com o tempo, descobrimos algo estranho. Muitas pessoas que moram em casas caras e dirigem carros de luxo, na verdade não possuem muita riqueza. Depois, descobrimos algo ainda mais estranho. Muitas pessoas que possuem uma grande quantidade de dinheiro nem sequer moram em bairros ricos. Depois, descobrimos algo ainda mais estranho. Muitas pessoas que possuem uma grande quantidade de dinheiro nem sequer moram em bairros ricos. Esse pequeno clarão de compreensão mudou a nossa vida. Levou um de nós dois, Tom Stanley, a sair da carreira acadêmica,
inspirou-o a escrever livros sobre o marketing para os afluentes da América e fez dele um conselheiro para empresas que oferecem produtos e serviços para os afluentes. Além disso, ele organizou pesquisas para os afluentes para 7 das 10 maiores empresas de serviços financeiros da América. Nós dois já realizamos centenas de seminários sobre como alcançar o público rico. Por que tanta gente se interessa pelo que temos a dizer? É porque nós descobrimos quem é realmente rico e quem não é. E o mais importante, nós já constatamos de que modo uma pessoa comum pode se tornar rica. O que há de tão profundo nessas descobertas? Apenas isso. A maioria das pessoas faz uma ideia totalmente errada sobre a riqueza na América. Riqueza não é o mesmo que renda. Se você tem uma boa renda todos os anos e gasta tudo, você não está ficando rico. Você apenas está tendo um alto padrão de vida. A riqueza é aquilo que você acumula, não aquilo que você gasta. E como se tornar rico? Aqui também a maior parte das pessoas faz uma ideia errada. Poucas vezes é a sorte, uma herança, um diploma de pós-graduação, ou mesmo a inteligência que capacita a pessoa a acumular uma fortuna. Com muito mais frequência, a riqueza é resultado de um estilo de vida feito de muito trabalho, perseverança, planejamento e, sobretudo, autodisciplina. Por que será que eu não sou rico? Muita gente vive se perguntando isso. Muitas vezes são pessoas trabalhadoras, instruídas e de alta renda. Por que então há tão poucas pessoas afluentes? Os milionários e você. Nunca houve mais riqueza pessoal na América do que hoje. Contudo, a maioria dos americanos não é rica. Quase metade de sua riqueza é possuída por 3,5% dos domicílios. A maior parte dos outros domicílios não chega nem perto. E quando falamos em outros domicílios, não estamos nos referindo aos párias econômicos. A maioria desses milhões de lares é composta de pessoas que ganham uma renda modesta, ou mesmo alta. Mais de 25 milhões de lares nos Estados Unidos têm uma renda anual de mais de 50 mil. Mais de 7 milhões têm uma renda anual de mais de 100 mil dólares. Porém, apesar de possuir uma boa renda, a maioria dessas pessoas tem um baixo nível de riqueza acumulada. Muitos vão vivendo de um pagamento para o outro. São essas pessoas as que mais irão se beneficiar deste livro. O domicílio mediano típico da América tem um patrimônio líquido de 15 mil dólares, excluindo o valor da casa. Se excluirmos também o valor dos veículos, mobília, etc., imaginem o que sobra. Em geral, essa família possui zero em ativos, como ações e títulos. Durante quanto tempo poderia um lar americano médio sobreviver economicamente sem cheque mensal de um empregador? Talvez um mês ou 2 na maioria dos casos. Mesmo aqueles que estão no quinto superior da escala não são realmente ricos. O patrimônio líquido do domicílio mediano é de menos de 150 mil, excluindo-se o valor quitado do imóvel onde vive. O patrimônio líquido mediano desse grupo cai para menos de 60 mil. E o que dizer dos cidadãos mais idosos? Sem benefícios de seguro social, quase a metade dos americanos com mais de 65 anos de idade viveria na pobreza. Apenas uma minoria dos americanos possui ativos financeiros ou investimentos, mesmo os de tipo mais convencional. Apenas cerca de 15% tem uma conta de depósito no mercado financeiro. 22% tem um certificado de depósito, 4,2% um fundo de mercado financeiro, 3,4% tem ações municipais ou empresariais, menos de 25% tem ações de fundos mútuos, 8,4% tem propriedades alugadas, 18,1% tem bônus do Tesouro Americano e 23% tem fundos de aposentadoria para autônomos. Entretanto, 65% das famílias têm casa própria e mais de 85% possuem um ou mais veículos a motor.
Os carros tendem a depreciar rapidamente. Os ativos financeiros tendem a valorizar. Os milionários de que tratamos neste livro são financeiramente independentes. Eles poderiam manter seu estilo de vida atual durante anos e anos sem ganhar nem sequer um mês de salário. A grande maioria desses milionários não é descendente dos Rockefeller nem de Vanderbilt. Mais de 80% são pessoas comuns que acumularam sua riqueza no decurso de apenas uma geração. Fizeram isso devagar e com constância, sem assinar nenhum contrato multimilionário com o time de beisebol, sem ganhar na loteria, sem se tornar outro Mick Jagger. Os prêmios inesperados dão grandes manchetes, mas são ocorrências raras. No curso de vida de um adulto, a probabilidade de se tornar rico por esse caminho é menos de 1 em 4.000. Contraste essas chances com a proporção de lares americanos, 3,5%, que têm um patrimônio líquido de 1 milhão ou mais. Os 7 fatores. Quem fica rico? Em geral, um indivíduo rico é um negociante que viveu na mesma cidade toda a sua vida adulta. Essa pessoa possui uma pequena fábrica, ou uma cadeia de lojas, ou uma empresa prestadora de serviços. Casou-se apenas uma vez e continua casado. Seus vizinhos são pessoas que têm uma fração da riqueza que ele possui. Ele é um poupador e investidor compulsivo. E fez seu dinheiro sozinho. 80% dos milionários da América são ricos de primeira geração. A pessoa afluente típica segue um estilo de vida que conduz a acumular dinheiro. Durante a nossa pesquisa, descobrimos 7 denominadores comuns entre os que conseguem construir riqueza. 1. Eles vivem muito abaixo dos seus meios. 2. Alocam seu tempo, sua energia e seu dinheiro eficientemente com o objetivo de construir riqueza. 3. Acreditam que a independência financeira é mais importante do que exibir um alto status social. 4. Seus pais não lhes deram ajuda financeira. 5. Seus filhos adultos são economicamente autossuficientes. 6. Eles são competentes para identificar as oportunidades de mercado. 7. Escolheram a ocupação certa. Neste livro, você estudará essas 7 características dos ricos americanos. Nossa esperança é que você aprenda como desenvolvê-las em você mesmo. Será que a Inglaterra predomina? Pouco antes da Revolução Americana, a maior parte da riqueza dos Estados Unidos estava nas mãos dos donos de terra. Mais da metade da terra pertencia a pessoas nascidas na Inglaterra ou nascidas na América de pais ingleses. Será que mais da metade da riqueza dos Estados Unidos hoje é de origem inglesa? Não. Um dos maiores mitos a respeito da riqueza nos Estados Unidos se relaciona com a origem étnica. Há muita gente que pensa que a população afluente da América é composta predominantemente dos descendentes diretos dos colonizadores ingleses. Vamos examinar essa hipótese objetivamente. E se o país de origem fosse o principal fator para explicar a variação da riqueza? Se assim fosse, poderíamos esperar que mais da metade da população milionária da América tivesse antepassados ingleses. Contudo, não é o que acontece. No nosso levantamento mais recente, pedimos aos milionários que designassem seu país de origem, ou de seus antepassados, ou sua origem étnica. Você pode ficar surpreso com os resultados. Os que designaram inglês como sua origem étnica compõem 21,1% da população milionária. As pessoas de origem inglesa compõem 10,3% da população de lares americanos em geral. Portanto, os milionários americanos de origem inglesa são mais predominantes do que seria de se esperar, dados os seus números na população americana como um todo. 10,3% versus 21,1%. Em outras palavras, este grupo tem uma proporção de concentração de milionários de 2,6. 21% de todos os lares milionários divididos por 10,3% de todos os lares chefiados por pessoas de origem inglesa.
o que significa que pessoas de origem inglesa têm 2 vezes mais probabilidade de chefiar um lar da categoria milionária do que seria de se esperar em vista da porção que ocupam no total dos lares americanos. Contudo, que porcentagem do grupo de ascendência inglesa está na categoria de milionários? Você esperaria que o grupo dos ingleses estivesse em primeiro lugar? Na verdade, está em quarto lugar. Segundo a nossa pesquisa, 7,71% de todos os lares da categoria inglesa têm um patrimônio líquido de 1 milhão ou mais. Existem 3 outros grupos étnicos com uma concentração milionária significativamente mais alta. Como é possível que o grupo de ascendência inglesa não tenha a maior concentração de lares milionários? Afinal, eles foram os primeiros europeus a chegar ao Novo Mundo. Com isso, estavam bem posicionados para tirar vantagens econômicas da terra da oportunidade. Na América colonial de 1790, mais de 2/3 dos lares eram chefiados por um trabalhador autônomo. Na América, as realizações da geração atual são um fator mais importante para explicar a acumulação de riqueza do que os acontecimentos do passado. Como já dissemos, a maioria dos milionários americanos de hoje, cerca de 80%, é composta por ricos de primeira geração. Tipicamente, as fortunas que essas pessoas construíram serão completamente dissipadas pela segunda ou terceira geração. A economia americana é fluida. Há muitas pessoas hoje que estão a caminho de se tornarem ricas. E há também muitas outras que estão gastando todo o seu dinheiro e que irão sair da categoria dos afluentes. Grupos étnicos vencedores. Se o grupo de ascendência inglesa não tem alta concentração de lares milionários, então qual é o grupo que tem? O grupo russo está em primeiro lugar, os escoceses em segundo e os húngaros em terceiro. Embora o grupo de ascendência russa componha apenas cerca de 1,1% de todos os lares da América, cerca de 6,4% de todos os lares milionários. Estimamos que cerca de 22 de cada 100 lares chefiados por alguém de ascendência russa tenham um patrimônio líquido de 1 milhão ou mais. Isso está em forte contraste com o grupo de ascendência inglesa, no qual apenas 7,71 de cada 100 membros são milionários. Quanta riqueza os milionários russo-americanos têm no total? Estima-se que 1,1 trilhão, ou seja, 5% de toda a riqueza pessoal na América hoje. Como se explica a produtividade econômica dos russo-americanos? Em geral, a maioria dos milionários americanos é proprietária administradora de firmas. Os russos, em números desproporcionais, também são proprietários administradores de firmas. E mais, parece que entre os russos, esse espírito de empreendedor passa de geração em geração. O grupo de ascendência húngara também tem forte inclinação empresarial. Este grupo representa apenas 0,5% de todos os lares do país. Contudo, ele compõe 2% dos lares milionários. Contraste este fato com o grupo de origem alemã, que compõe cerca de 1 em cada 5 lares, 19,5% do país. Apenas 17,3% de todos os lares milionários são chefiados por pessoas de origem alemã. E apenas cerca de 3,3% dos lares alemães estão na faixa dos milionários. Escoceses pão duros. O grupo de origem escocesa compõe apenas 1,7% de todos os lares, mas ele responde por 9,3% dos lares milionários da América. Assim, em termos de concentração, o grupo de origem escocesa tem mais de 5 vezes, 5,47%, a quantidade de lares milionários do que seria de se esperar dada a fatia representada, 1,7%, dos lares americanos. O grupo de origem escocesa vem em segundo lugar em termos de porcentagem do seu clã que está na lista dos milionários. Quase 21, na verdade 20,8 em cada 100 lares escoceses são milionários. O que explica esta alta colocação? É verdade que muitos escoceses estavam entre os primeiros imigrantes a vir para a América, mas esta não é a razão principal da sua produtividade econômica. Porém, sua concentração é muito mais baixa do que a dos escoceses. Considere também que os escoceses não desfrutaram do mesmo status econômico sólido dos ingleses nos anos em que a nação estava na infância. Dados esses fatos,
seria de se esperar que o grupo de origem inglesa tivesse uma concentração mais alta de lares milionários do que o grupo escocês. Porém, o que ocorre é o oposto. O grupo de origem escocesa tem nível de concentração quase 3 vezes maior do que o grupo inglês, 5,4 por 7 versus 2,6. O que então torna o grupo escocês tão especial? Se um grupo de origem tem uma alta concentração de milionários, quais deveriam ser as características de renda desse grupo? A expectativa é que esse grupo teria uma concentração igualmente alta de geradores de alta renda. A renda tem uma alta correlação com o patrimônio líquido. Mais de 2/3 dos milionários da América têm uma renda familiar anual de $100.000 ou mais. E, de fato, essa correlação existe para todos os grandes grupos de origem, exceto um, os escoceses. Este grupo tem um número muito mais alto de lares com alto patrimônio do que se poderia explicar apenas pela presença de lares geradores de alta renda. Os lares escoceses geradores de renda compõem menos de 2% de todos os lares de alta renda da América. Mas lembre-se que o grupo de origem escocesa responde por 9,3% dos lares milionários da América. Mais de 60% dos milionários de origem escocesa têm uma renda familiar anual de 100 mil. Nenhum outro grupo de origem tem uma concentração tão alta de milionários a partir de uma concentração tão pequena de lares geradores de alta renda. Se a renda não explica a riqueza dos grupos escoceses na América, quais os fatores que esclarecem esse fenômeno? Há vários fatores fundamentais. Primeiro, os escoceses americanos tendem a ser frugais. Dada a renda em domicílio, há uma expectativa matemática correspondente do nível de consumo. Os membros deste grupo não se encaixam nessas expectativas. Em média, eles vivem muito abaixo da norma. Em várias categorias de renda, muitos vivem num ambiente de relativa escassez, criado por eles próprios. Muitos lares de origem escocesa com renda anual de 100 mil consomem no nível típico de um lar americano com renda anual de 85 mil. Ter uma renda frugal lhes permite economizar mais e investir mais do que os outros que estão em grupos de renda semelhantes. Assim, o mesmo lar escocês gerador de uma renda de 100 mil economiza e investe no nível comparável à família americana típica, que ganha perto de 150 mil por ano. Nos capítulos seguintes, revelaremos dados das nossas pesquisas que mostram os preços mais altos que os milionários típicos já pagaram por ternos, sapatos, relógios e veículos. Um número significativamente maior de milionários com ascendência escocesa relatou que pagava menos por cada item do que a norma para todos os milionários da amostra. Por exemplo, mais de 2/3, 67,3% dos milionários escoceses, pagaram menos pelo seu veículo mais caro do que a norma para todos os milionários pesquisados. Sendo acumuladores de riqueza, os afluentes de origem escocesa têm riqueza para passar a seus descendentes. Nossa pesquisa revela que os descendentes dos escoceses se tornam independentes tanto economicamente quanto emocionalmente já quando jovens adultos. Assim, a tendência é que eles não irão exaurir a riqueza dos pais. Os membros do grupo de origem escocesa conseguiram instilar em sucessivas gerações seus valores de economia, disciplina, realização econômica e independência financeira. Estes valores também são traços típicos da maioria dos milionários que fizeram por si mesmos. Pequenas populações. Muitos estudos sobre os afluentes tendem a subrepresentar os grupos oriundos de pequenas populações. Contudo, muitos desses grupos contêm altas concentrações de lares ricos. E quais são esses pequenos grupos? Estimamos que todos os 15 grupos descendentes de pequenas populações mostrados na tabela têm no mínimo 2 vezes a proporção de milionários do que a proporção para todos os lares americanos. Apenas cerca de 3,5% de todos os lares americanos têm um patrimônio líquido de 1 milhão. Todos os grupos listados na tabela contêm 2 vezes essa proporção.
Os 15 juntos representam menos de 1% de todos os lares afluentes. Na verdade, é uma forte indicação de uma relação inversa entre o tamanho de um grupo e a proporção dos seus membros que são ricos.